Saudações, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Moçambique 50 anos, esta série que visa chamar aqueles que foram alguns dos principais protagonistas deste processo de construção do país nestes 50 anos. E para esta noite temos um dos fazedores da nossa educação, estamos a falar aqui do professor Arnaldo Nhavoso. É com ele que queremos fazer este programa 50 anos, que visa essencialmente, como disse, fazer uma resenha histórica do percurso e dos desafios que o nosso país foi enfrentando até chegar a esta parte. É um contributo que temos estado a fazer aqui como MBC, porque, pronto, como juventude, há muita juventude nos últimos tempos que não percebem como é que foi difícil erguer um país do nada, e achamos importante trazer aqueles que, em primeira mão, podem contar aquilo que foram as suas vivências. E o professor Arnaldo Nhavoso é uma dessas pessoas que contribuiu muito para que Moçambique pudesse chegar e celebrar 50 anos. 50 anos é uma vida, professor. É uma vida. Então, muito obrigado por ter acedido ao nosso convite. E nós dizíamos sempre que a nossa primeira questão de praxe que fazemos aqui, para perguntar, no dia 25 de junho, onde é que estava o professor e qual era a idade do professor nessa altura? Muito boa noite, obrigado pelo convite que me foi endereçado pela televisão MBC. Eu, no dia 24 de junho, tanto na altura da independência, 25 de junho, estava com 18 anos e 3 meses, e nessa altura eu estava a estudar na Escola Comercial, hoje Escola Comercial de Maputo. Aliás, hoje já é Instituto Comercial de Maputo, e estava a frequentar o primeiro ano do curso de Contabilidade e Administração, e fiz parte de um grupo de vários estudantes que foram selecionados em várias escolas, incluindo os liceus, Antônio Enes, para participarmos, fomos mobilizados para participarmos nas cerimônias da celebração da independência nacional. E no meu caso concreto, coube-me a afetação no aeroporto internacional de Maputo para receber as delegações estrangeiras que vinham participar no evento. E a última delegação que eu recebi foi a da Somália, portanto liderada pelo respectivo presidente, o presidente Siad Barre, que na altura, creio, se não estou em erro, era o presidente da Organização da Unidade Africana, portanto acho que a presidência era rotativa. Então eu acompanhei o grupo dos colaboradores do presidente, sobretudo elementos ligados à segurança dele, por volta das 21. Então eu nessa altura tinha duas opções. Uma era voltar ao lar onde estávamos a viver temporariamente enquanto fazíamos esse trabalho, ou a outra era seguir com a delegação para ir para o estádio da Machado. Mas alguma coisa me disse que a melhor opção era ir para casa. Eu nessa altura vivia em Chafetene, ali onde tem a portagem de Tsivene, portanto na circular, portanto é ali onde eu vivia. E coincidentemente havia um autocarro que saiu por volta das 23 aqui a Maputo, então apanhei esse autocarro que ia a Marraquém. Então cheguei ali e recolhi a casa. Então aquela noite eu passei em casa. Qual era o movimento aí no bairro? Casas muito isoladas, aquela zona não é como hoje. Não é como hoje. Não, aquela hora da noite toda a gente estava a dormir, quando muito no dia seguinte houve alguns grupos que se encontraram, mas não foi tão efervescente como imagino ter sido ao nível dos bairros aqui de Chamanculo ou outros aqui da cidade de Maputo. Aquela zona de Intaca era uma zona muito pacata, casas muito dispersas umas das outras, e, então não havia assim grandes aglomerados.
Então foi assim como, vamos dizer, passei tanto o 24 e o 25 de junho de 1975. Nessa altura, já ao nível das escolas, eram jovens, já te conheciam a Frelimo ou não é por isso? E da sua luta? Bom, como é que no foi meu isso? caso, sim, eu já conhecia, tanto mais que sempre que era possível, embora os meus pais não gostassem muito, eu sempre tinha um rádio que permitia ouvir a voz da Frelimo. E acredito que mesmo sendo uma casa isolada, sempre havia aquele receio de que, pá, cuidado com a PID, mas a PID quem era? Se éramos todos ali da família. Podia haver um infiltrado ali. Então havia sempre esse receio, mas ouvíamos os programas, o Rafael Magune, era a Rosária, e depois também quando tínhamos intervalos maiores aqui na escola comercial, íamos ali em frente no jardim, que agora chama o Jardim dos Professores. Sim. E, bom, havia pessoas mais adultas que eu, que já sabiam de alguns movimentos, as pessoas que saíam para ir se juntar a Frelimo, em Dar es Salaam. Mas, pronto, nunca chegamos a concretizar exatamente esse desejo, senão que depois já do 25 de abril houve alguns colegas que foram à Tanzânia. Portanto, posso dizer que havia consciência, havia muita euforia, porque era a liberdade, finalmente estávamos libertos. Não íamos passar mais por aquelas humilhações gritantes, e também era uma alegria vermos os que foram os nossos libertadores, tanto que éramos nós, moçambicanos, a tomarmos as rédeas do poder para criarmos um Moçambique novo que acabava de nascer. Naturalmente que estávamos prontos a darmos a contribuição que era necessária. Bom, eu também estava pronto para isso, mas nunca pensei que poderia chegar a ocupar, digamos, um lugar de relevo que, como mencionou, sim, eu fui ministro da Educação e depois, mais tarde, fui também deputado ao nível da Assembleia. Tá. É uma das coisas que eu queria. Depois da escola comercial, é colocado onde? Porque naquela altura eram colocações em função das tarefas. Como é que foi esse processo? Da integração? Na altura, quando, como eu disse, eu estava no primeiro ano. Sim. Eu tinha um colega que é o antigo ministro da Administração Estatal, o Xixava. Naquele ano de 76, em fevereiro, conseguimos uma vaga de professores na Escola Secundária de Ninguém, que acabava de abrir naquele ano, e não tinha ninguém. Então, nós fomos apresentar, fomos admitidos. Então, nós tínhamos aulas na Escola Comercial das 7 até às 12 ou às 13, conforme os dias. Então, dali, ele tinha uma moto, por acaso, foi-nos muito útil essa moto. Ele dava um bolé e em 10 minutos saíamos da Escola Comercial e estávamos na Lhangué. Não havia tráfego como há agora. Né? Agora isso seria impensável. Então fizemos essa ginástica em 77, portanto em 76 concluímos os cursos e eu queria fazer economia. Aliás, todos os que saíram do grupo, tanto incluindo o Xixava e outros colegas, queríamos fazer economia. Então tivemos que fazer as provas da admissão. E no meu caso a prova de matemática não correu bem, portanto foi uma nota muito baixa, acho que 5 ou 6.
portanto não estava à altura. Mas em contrapartida tinha tido uma boa classificação ao nível de História e Geografia, portanto ao nível de 16, 15, 16. E nessa altura há um professor portanto, de Geografia, Araújo, que me chama e diz: bom, nós vimos que a sua entrada para a economia não é possível, mas nós temos aqui a possibilidade de você fazer o curso de Ciências de Educação. Portanto, já tinha aberto o curso de Ciência de Educação ao nível de bacharelato no ano anterior, então esse ano de 77 ia ser o segundo ano. Então ofereceu-me essa possibilidade de entrar no curso e o meu pensamento foi de que se calhar era melhor ocupar este ano frequentando o curso e depois no ano seguinte poderia fazer uma opção de voltar a candidatar-me para o curso de Economia. Então assim fui para o curso de Ciência de Educação e tínhamos lá na altura o Dr. Luís Filipe Pereira, que era tido como um pedagogo, uma pessoa experiente, conhecedor da educação, que sempre nos foi mobilizando, mostrando a importância do curso, e também no meio de colegas, digamos que fomos ganhando entusiasmo e aquela ideia de voltar a fazer o concurso para a economia desapareceu, mas também é preciso dizer que nessa altura já havia outras modalidades de ingresso que tinham sido definidas com as medidas que foram tomadas com o 8 de março. Portanto, depois continua no curso até que termina o curso aqui? Continuei no curso até 1980. Integrado já na educação? Então, em 1980, já tinha iniciado o processo de integração no Ministério da Educação. Portanto, na altura existia o Gabinete de Estudos, que é o que depois, mais tarde, veio a ser a Direção de Planificação. Então, fomos dois colegas, eu mais Adelino Cruz, e quando fomos entrevistados, quase que um pouco por totobola, havia dois lugares, um estatística, outro planificação. Então, não sei quem foi o primeiro a escolher. Se foi Adelino que escolheu primeiro estatística e depois ficou planificação para mim, não me lembro. Mas pronto, eu acabei ficando na área de planificação. Agora, o que aconteceu foi que nessa altura nós tínhamos uma cooperação alemã da RDA muito forte, portanto, equipes de peritos nessa área de planificação e também na área de estatística. Então, são eles que de facto fizeram a nossa integração. Mas em 1981, o Ministério da Educação e Cultura, na altura, tinha uma colaboração com a Unesco para portanto, a criação do Sistema Nacional de Educação. Portanto, já havia discussões sobre como estruturar, como rever os currículos, os programas de ensino. E havia um financiamento do PNUD para essas atividades todas, que incluía também uma componente de formação. Então, foi-me oferecida a possibilidade de ir fazer um estágio intensivo de 9 meses em Paris, no Instituto Internacional
Planificação da Educação, que é um instituto da Unesco que foi criado nos anos 60, exatamente para apoiar, sobretudo, mas não só, para apoiar sobretudo os países em desenvolvimento, em particular as jovens nações africanas que acabavam de aceder à independência. Como sabe, a maior parte das independências aconteceram no começo dos anos 60 aqui em África. Houve muita discussão dentro do Ministério, porque, sobretudo, algumas pessoas ligadas à SINASP não viam bem que um jovem de 19 anos, 19 não, nessa altura já tinha 24, 23, 24, que um jovem assim fosse a Paris, o centro do capitalismo, do Ocidente, que ia apanhar, se calhar, vícios. Imperialistas. Bom, havia aquelas conotações todas que nós sabemos. Mas eu, felizmente, a então ministra, Graça Machel, e a diretora do Gabinete de Estudos, na altura, a doutora Eugênia Cruz, que era a esposa do falecido primeiro-ministro Mário Machum, disse, não, esse menino há de ir e há de voltar. Portanto, não há ficar receio de que ele vai ser engolido ou que ele vai se perder por lá. Não, ele há de ir e há de voltar. Bom, e foi assim que, tanto em setembro de 1981, em barco, acompanhado por Dr. Carlos Machide, que na altura trabalhava para a Comissão Nacional para a Unesco, tanto aqui em Maputo. E para além dele, bom, ele ia para uma missão regular do trabalho dele, mas também tinha como companheiro que ia estudar, mas já para um programa digamos, de longo termo, que é o Antônio Rafael da Conceição, tanto que acabou fazendo doutoramento em antropologia e sociologia lá em Paris. Mas o meu programa era ir por 9 meses, fazer o estágio e voltar e continuar a trabalhar. E regressou? E regressei. Não voltou imperialista, não? Não voltei imperialista. E uma coisa curiosa que nunca entendi é que nesse período nunca me deram passaporte. Não. Viajei com um documento de viagem. E o documento de viagem normalmente é um documento que é utilizado em caso de emergência. É um caso de salvo-conduto. Assim. Exatamente, tipo isso. E, bom, chegado a Paris, nós tínhamos um programa em que, para além de visitas internas vamos lá dizer, o equivalente às províncias lá na França, eles chamam de departamentos, também tínhamos visitas de estudo, tanto fora da França. A primeira visita de estudos foi à Tunísia e depois, no ano seguinte, no começo de 82, foi ao Canadá. Tanto para conhecer a realidade da educação dos outros países. E o ambiente lá, em termos de formação, era um ambiente multicultural, porque vinham estagiários de todo o mundo, tanto África, América Latina, Ásia, e também alguns europeus estavam lá. E era um grupo pequeno, mais ou menos 30 estagiários, funcionando em 2 línguas. Infelizmente, português não era a língua, digamos, do curso. E então, ao mesmo tempo que eu fazia o curso, tive que me empenhar em estudar o francês. Portanto, tinha que fazer um curso intensivo de francês. E, bom, infelizmente, em 3 meses já conseguia fazer
concurso sem grandes Então, problemas. retorna para o mesmo departamento. E como é que foi trabalhar naquela altura com a doutora Graça Machel? Tinha acesso a ela, já trabalhava com ela? Como é que foi? Bom, quando havia reuniões em que nos pediam para estarmos presentes, naturalmente tínhamos que estar. Em termos de reuniões regulares, como é o caso do Conselho Consultivo, onde tem assento os diretores nacionais, naturalmente que era a minha diretora, que tinha acesso e participava nas reuniões. Mas quando tínhamos reuniões do Conselho Coordenador, portanto que são reuniões de planificação anual, onde vêm os diretores provinciais, nós é que tínhamos que apresentar os assuntos ligados à planificação. Portanto, no meu caso, eu que tinha que apresentar aquilo que é o projeto do plano, que depois era discutido. Mas também é preciso dizer que esse projeto de plano que nós apresentávamos resultava de contribuições das várias províncias. Então, nós antes da reunião do Conselho Coordenador, se calhar um mês antes ou mesmo algumas semanas antes, tínhamos que ter uma reunião de planificação, onde vinham todos os chefes de departamentos provinciais de planificação, traziam as suas propostas, nós discutíamos as propostas, então fazíamos a harmonização e assim ficava a ideia de o que vai ser o crescimento em termos de escolas, alunos e necessidades em termos de professores. E felizmente este é um mecanismo que prevalece ainda hoje. Portanto, até hoje são feitas reuniões de planificação, de preparação e depois são realizadas reuniões do Conselho Coordenador. Uma das questões que eu queria saber, naquela altura, estava a nascer o Sistema Nacional de Educação, os livros, onde é que eram produzidos os livros naquela altura? Os livros, inicialmente, mas bom, estamos a falar só das primeiras classes do ensino primário. Sim. Do ensino primário. Esses foram produzidos aqui. Portanto, havia uma empresa chamada Segraf, que acho que trabalhava também para Tempo, não tenho a certeza. Portanto, era essa empresa que produzia os livros. Mas à medida que o número de títulos aumentava, porque a implementação do Sistema Nacional de Educação foi gradual, primeira, segunda. Então, à medida que se foram aumentando mais classes e depois mais títulos em função do número de alunos, a empresa começou a ter dificuldades de ir ao encontro desse crescimento. De tal maneira que quando se entra no ensino secundário, começou-se com um processo de adaptação de alguns livros. Portanto, enquanto havia equipes que estavam a escrever livros ligados à língua portuguesa, história e geografia, portanto que eram nacionais, a partir de várias editoras de Portugal, em relação às ciências, biologia, física, química e matemática, portanto fazia-se uma espécie de combinação e esses livros nessa altura vieram de Portugal. Mas é preciso dizer que houve momentos em que muitos alunos não tinham acesso ao livro. Não tinham acesso ao livro. O apoio externo em relação aos livros começou com os suecos. Portanto, havia aquela organização de cooperação que era SIDA, e depois, quando apareceu essa doença SIDA,
teve que mudar de sigla para ASDI, Agência Sueca para o Desenvolvimento e Cooperação. Então foram eles que iniciaram esse processo, mas depois foram aparecendo outros. Sempre a tônica foi de tentar produzir o livro localmente, mas a logística era desafiante. E os números crescentes dos alunos nunca permitiram que isso fosse possível. Foi nessa altura que depois começou o processo de concurso para que os livros fossem impressos fora. Mas, note bem, eu estou a falar de impressão fora, porque em termos de concepção, escrever e controlar e aprovar o livro, isso era feito aqui. Portanto, a partir das equipes de trabalho do Instituto Nacional de Desenvolvimento da Educação, eram elaborados os materiais. Mais tarde criou-se um comitê que devia analisar livro por livro e depois submeter ao ministro e o ministro aprovar. E claro, eu penso que, podia não ser possível ler tudo, mas o ministro, antes de aprovar, tinha que folhear um pouco e ver como é que o livro está. Então, esse exemplar aprovado, portanto, em função do adjudicatário que ganhou o concurso para a impressão do livro, ele fazia um exemplar lá, só o exemplar inicial, portanto, a dizer que, o livro impresso vai ser este. E aqui, de novo, tinha que ser revisto e aprovado, a dizer, sim senhor, este livro está ok, está de acordo com as especificações que nós demos e já pode ser reimpresso. Produzido em grande escala. Sim. Um dos grandes ganhos da independência nacional é, sem dúvida, o Sistema Nacional de Educação. Pode-se falar daquilo, mas foi um grande ganho. E a questão que eu quero, quais foram os grandes desafios na década de 80 que vocês tiveram para pôr de pé este sistema, numa altura que o país já estava a ser dilacerado pela guerra? Como é que foi isto? Muito complicado. Nós costumamos dizer que tivemos um momento de explosão escolar, que foi aquele período de 76, 77 até 1980, em que, portanto, passamos na altura da independência de mais ou menos 600 mil alunos do ensino primário para mais de 1 milhão e 100, 1 milhão e 300, nessa altura dos anos 80, quando se introduz o Sistema Nacional de Educação. Agora, a guerra dos 16 anos veio provocar danos, um retrocesso enorme, porque, pelo registro, mais de 50% da rede escolar que existia foi completamente destruída. Quase 1 milhão de alunos também ficaram, portanto, sem acesso à escola. E é preciso dizer que nós tivemos uma população de pessoas que, por causa da guerra, procuravam refúgio nos países vizinhos. Portanto, estou a falar do Malawi, principalmente Malawi, mas também no Zimbábue. E lá também foi necessário, ao nível do programa de emergência de apoio que o governo naturalmente tinha que levar a cabo, foi necessário identificar crianças, identificar professores que continuaram as atividades de lecionação, estando, portanto, numa situação de refugiados.
Aqui internamente, praticamente a educação e outras atividades estavam confinadas, vamos assim dizer, às principais zonas urbanas. As vilas, as vilas, as cidades. Bom, sim, exatamente isso. Portanto, foi muito complicado, foi um momento muito difícil, de muitos riscos, até que depois chegou o Acordo Geral de Paz em 1992. Exato. Vamos neste momento obedecer o nosso intervalo, voltamos na segunda parte, onde iremos falar também já do Arnaldo Javoso como ministro e qual terá sido a sua contribuição de 94 até a altura em que cessa as funções. Até já. Mas é minha voto. Nós queremos a nossa liberdade. Moçambique, nossa terra bendita. Hoje luta pela liberdade. Nós queremos a nossa liberdade. Estamos de volta para a segunda parte do programa Moçambique 50 anos. O doutor professor Arnaldo Javoso é o nosso convidado. Falamos aqui até 92, a altura em que, portanto, finalmente chega a paz. Em 94 é constituído o governo que sai das primeiras eleições multipartidárias. E a questão que eu queria perceber, como é que chega o convite de presidente Chissano para integrar o governo? Como é que foi esse processo? Não sei, bom. E onde é que estava nessa altura? Eu tenho que dizer que talvez até a questão de ser ministro não seja assim tão complicada, sim, porque eu, em fevereiro de 1989, fui nomeado vice-ministro da Educação. Portanto, foi na altura em que a ministra Graça Machel acabou a sua missão e foi substituída por Aniceto dos Mochangos. E eu, nessa altura, fui nomeado vice-ministro da Educação para a área da administração, porque, entretanto, a área, digamos, pedagógica do ensino estava com o falecido José Carlos Beirão, portanto, era o vice-ministro da Educação. Então, penso que em 1989 isso foi uma grande surpresa, porque eu era diretor de planificação. Na altura, a doutora Eugênia Machungo já tinha saído do setor. Eu era diretor de planificação, portanto eu tinha aquela atividade rotineira. E até acho que eu estava na praia e na altura não havia celulares. Quando eu chego a casa, sou informado de que sou procurado. Eu tinha que ir imediatamente ao Palácio da Ponta Vermelha. Bom, mas sem saber o que era, né? Bom, preparei-me o melhor possível e fui. Curiosamente, estavam outras pessoas, como Boaventura Cossa, que na altura também foi nomeado vice-ministro das Finanças. Estava o Balói, o falecido Balói, que dessa vez ele não foi nomeado, mas depois, mais tarde, veio a ser ministro de Comércio e Indústria. Então, eu não sei quem sugeriu o meu nome ao presidente Chissano, mas provavelmente em conversa ou com a então ministra Graça Machel e outras pessoas,
o meu nome pode ter aparecido, mas não sei. Portanto, e qual terá sido os desafios? Portanto, estamos a ser numa situação, digamos, de distração total, digamos assim, de infraestrutura do ponto de vista de educação, as escolas, o país está a receber refugiados, mesmo a nível interno, há um processo de regresso das populações para as suas zonas. Qual foi a primeira tarefa que teve, digamos assim, depois de assumir o governo, de estar no governo como ministro da Educação? Qual foi a maior tarefa, digamos assim, o maior desafio que teve de enfrentar nessa altura? Bom, o maior desafio foi elaborar um plano, mas pronto, nós tínhamos aqueles planos rotineiros, anuais, mas o que nós discutimos a partir dessa altura foi que nós precisávamos de ter uma perspectiva de médio prazo. Portanto, tínhamos que ter um plano plurianual. E nessa altura começamos a discutir primeiro aquilo que na altura chamamos de Política Nacional de Educação, que era um conjunto de, digamos, vamos dizer, de orientações, que era dizer, bom, à luz também daquilo que era, portanto, a declaração de Jomtien, portanto, Educação para Todos, no período de 90 a 2000. Então, nós tínhamos que nos situarmos, onde é que nós nos encontramos. E nessa altura já havia países que diziam, bom, a educação básica tem que ser o ensino secundário. Mas nós tivemos que tomar uma posição. Não, nós, com tanto analfabetismo, com tantas crianças fora da escola, o esforço tem que ser de expandirmos o acesso à educação. Então, essa foi uma premissa. A outra premissa foi que devíamos dar atenção aos aspectos do gênero. Portanto, tínhamos que mobilizar também mais raparigas para a escola e não aceitarmos que houvesse esta, digamos, discriminação, esta falta de priorização das raparigas no acesso à escola. Aqui também tínhamos que olhar para os aspectos de gestão da planificação e gestão do próprio sistema. E havia outros aspectos ligados à qualidade, outros aspectos ligados, por exemplo, à introdução das línguas nacionais. Portanto, a questão do ensino bilíngue não é uma questão de hoje. Já nessa altura tínhamos isso em perspectiva. Então, submetemos este documento, que era um documento muito pequeno, talvez umas 10 páginas, e foi aprovado por uma resolução do Conselho de Ministros. Então, com base neste documento, digamos assim, orientador, então começamos a pensar num plano estratégico. Então, o nosso plano estratégico foi adotado em 78. Bom, praticamente eu já estava de saída. Mas foi um ganho muito importante, porque nessa altura já tínhamos feito uma mobilização, portanto, trabalhávamos em estreita colaboração com o Ministério das Finanças, como eu falei, primeiro com o falecido Boaventura Costa, mas depois também com a doutora Luísa Diogo, que também era vice-ministra da Educação, nessa altura em que eu era ministro, para além do próprio ministro, que era o Tomás Salomão. E a questão principal era que todos aqueles que queriam apoiar o setor da educação tinham que se congregar neste plano
plano estratégico. Portanto, todos os doadores, não havia que entrar no distrito de Macossa e começar a construir uma escola sem estar dentro do plano. Porque nós queríamos ter o controle de maneira a facilitar a gestão. E uma das coisas que nós dissemos foi nunca aceitar pagamento de salários aos professores que venham de organizações estrangeiras. Os professores sempre têm que ser pagos a partir do orçamento do Estado, que é para podermos ter o controle até onde o Estado pode ir em termos de pagar, em termos do orçamento pagar o salário dos professores. Então, com base nisso, tanto foi criado o plano estratégico e, ao mesmo tempo, foi começado, nem todos aceitavam, mas foi criado o Fundo de Apoio ao Setor da Educação, aquilo que é conhecido como sendo FASE. Portanto, já foi discutido nessa altura. É verdade que hoje já assumiu outras proporções, outras dimensões, mas já foi esforço naquela altura de que nós temos que ter um sentido de coordenação muito forte. Coordenação interna entre nós, mas também coordenação em relação àquilo que é a participação e colaboração dos parceiros de cooperação internacional. Foi a partir daí que, aquilo que eu disse, enquanto o Estado tinha que assumir completamente a parte dos professores, os parceiros tinham que apoiar, sobretudo, e em primeiro lugar, a questão do livro escolar. E nessa altura também já tínhamos conseguido um financiamento do Banco Mundial. E então a ideia era que cada aluno devia ter um livro. Os livros da primeira e segunda são os livros que os alunos escrevem e ficam inutilizados, mas a partir da terceira classe tinha que funcionar um sistema de livre empréstimo. Portanto, o aluno recebe o livro da terceira classe, mas no fim do ano ele tem que devolver o livro. E, bom, funcionamos assim. É uma ideia que se coloca muitas vezes, que eu, um tanto quanto, quer desmerecer, digamos assim, a educação em Moçambique. Pessoas, algumas até não muito informadas sobre assuntos ligados à educação. A educação em Moçambique é fraca, a educação em Moçambique é uma fraude. Como alguém que viveu todas essas fases, essas transições todas, o momento que nasce o sistema todo, partilha desse entendimento de que a nossa educação é muito fraca, é uma grande mentira. Curiosamente, algumas vezes ditas por pessoas que fizeram todos os seus níveis acadêmicos nesse mesmo sistema. Como é que olha para essa questão? Bom, eu vou começar por dizer que a reclamação é legítima, né? Sim. Toda a gente quer um ensino de qualidade, toda a gente quer ver os alunos dentro de uma sala de aulas, os alunos sentados na carteira, os alunos todos com um livro. Bom, é justo, é legítimo. Agora, o que nós temos, de facto, como grande problema é a superlotação das turmas. Você com turmas grandes não tem como assegurar não sei que qualidade, né? Infelizmente esse problema vai se agravando em cada ano porque nós temos cada vez mais alunos a entrar no sistema. No meu tempo nós tínhamos como ingressos anuais na primeira classe qualquer coisa como perto de 500 mil crianças. Hoje os ingressos são de 1.500.000. Portanto, 3 vezes mais. Agora, se você for olhar aquilo que é a capacidade do governo recrutar os professores, esse recrutamento não vai ao encontro das necessidades. E aí, então, nós temos turmas maiores, turmas que são praticamente difíceis de gerir,
o professor mal conhece os nomes dos seus alunos, portanto aquilo é digamos, uma massa de crianças anônimas, porque ele não é capaz de chamá-las pelos próprios nomes. Agora, sempre houve uma discussão que é a questão de quantidade versus qualidade, entre aspas, no sentido de que pudesse tomar uma medida e dizer que a turma não pode ser superior a 50 alunos por professor, porque isso é o que dita a norma. Então, significando isso que não havendo mais professores, muitas crianças tinham que ficar de fora. Então, a questão é: quem é essa criança que vai ficar de fora? Quem é o pai que vai dizer que a sua criança não pode entrar na escola? Então, esse é o problema, esse é o dilema em que nos encontramos, e isso, de facto, legitima a questão de que as condições de ensino foram se degradando cada vez mais. Mas o que eu tenho que dizer é que aqueles alunos que conseguem ter sucesso, tanto que conseguem progredir, incluindo estes professores, académicos, doutores que mencionou, que se formaram dentro do Sistema Nacional de Educação, eles conseguiram, eu acredito, foi por mérito, por capacidade. E digo mais, nós temos pessoas, mesmo agora, que quando recebem uma bolsa para ir estudar fora, eles sempre saem-se bem. Então, ok, nós não estamos bem preparados, é verdade, mas não somos tão maus assim. Então, nós queremos ser bons, queremos ser melhores, vai aparecer a oportunidade. Esperemos que as condições econômicas do país permitam um dia que haja um orçamento capaz de criar as condições desejáveis para que o sistema possa funcionar da melhor maneira. Uma das grandes questões também que se coloca muitas vezes, principalmente numa altura em que o país parece vislumbrar ali alguma riqueza, uma abundância de recursos que poderão, de fato, representar um salto, digamos, qualitativo e quantitativo do ponto de vista da disponibilidade de recursos financeiros. A questão de que alguns defendem que a maior fatia do orçamento do Estado de Moçambique devia ser dedicada para a educação. Partilha desse entendimento? Felizmente. Bom, agora não tenho os números, mas aquilo que está definido como norma internacional é que pelo menos 20% do orçamento do Estado deve ser destinado à educação. Pronto, mas aí educação, estamos a falar de ensino primário, ensino secundário, neste caso ensino técnico profissional, ensino superior, estamos a falar de tudo isso. E estamos a falar de quê? Não sei, acho que tudo no conjunto deve andar à volta de 10 milhões, 11 milhões de estudantes que estão no Sistema Nacional de Educação. Tudo conjunto, junto. Então, o orçamento, daquilo que eu sei, o orçamento do Estado consagrado à educação cumpre essa norma, está dentro desses 20%. E para além desses 20%, já não sei qual é a percentagem complementar que é dada pelos parceiros da cooperação internacional. Portanto, eles também dão a sua cota parte. Então, eu penso que não há, digamos, problemas em termos de o Estado, o governo, disponibilizar o orçamento para a educação. Agora, atenção que eu estou a falar
daquilo que é o orçamento que a Assembleia aprova, que está nesses níveis. Eu nunca fiz um estudo e por acaso gostaria de fazer da realização. De ver exatamente daquele dinheiro que foi aprovado, quanto é que de facto foi executado. Mas também não tenho dúvidas de que a maior parte está sendo executada porque a maior parte é para pagar salários. Tanto o investimento no processo dessa grande gestão? Bom, a maior parte dos investimentos é feito ou a partir de financiamento do Banco Mundial, Banco Africano. A ideia desse setor é que temos que reduzir gradualmente esse peso dos doadores no investimento, não nos salários como tal, mas, por exemplo... Não, nos salários eles não entram. Estou a referir do ponto de vista do sistema em si, investir na qualidade, partilha dessa ideia. Mas tens que ter dinheiro para fazer isso. Se não tens que continuar a colaborar com aqueles que querem ajudar. Há um fenômeno que normalmente, nestas questões de apoio internacional da educação, que se chama cansaço dos doadores. Bom, os doadores estão aqui presentes. Eu vou dizer, desde a independência nacional, que nós temos tido apoio internacional ao setor da educação. E, felizmente, este fenômeno do cansaço, digamos que não se ressente. Mas podemos notar que há alguns doadores que, de facto, já não estão no setor da educação ou que até já nem estão aqui no país. Então, é desejável que um dia... Bom, o pecado aqui é o nosso PIB. O nosso PIB é muito pequeno, então as fatias que também são dadas são pequenas. Então, no dia em que o PIB for maior, o bolo vai ser maior, provavelmente as fatias também vão ser mais gordas. Estamos já a caminho mesmo do programa. Que futuro projeta para os próximos 50 anos, professor? Eu tenho que continuar a acreditar. Eu sei que há críticas de que nos últimos 50 anos não se fez nada, mas eu penso que muita coisa foi feita. Nós podemos pegar em indicadores dentro da educação, fora da educação, que mostram qual é a diferença, qual é o caminho percorrido nos últimos 50 anos. Eu acredito que nos próximos 50 anos vai ser possível fazer mais. Mas, naturalmente, que o desafio que há hoje é a construção de uma confiança de todos, a crença de que todos podemos trabalhar em conjunto. Portanto, não é uma tarefa para o governo se os cidadãos não colaboram, não é uma tarefa para mim se os outros não colaboram. Todos temos que acreditar. E, portanto, partindo desta questão da crença e do comprometimento de todos, também dizermos que temos que ter uma gestão mais forte, uma gestão robusta, uma gestão que respeite a coisa pública. Quer dizer, a pessoa tem que saber que quando está com os recursos que lhe foram confiados para realizar uma determinada atividade, não é para utilizar esses recursos em proveito próprio. Esses recursos têm que ser utilizados no benefício do programa que a pessoa está a realizar. A questão dos grandes projetos, eu penso que tem que ser vista com algumas cautelas, porque não é a primeira vez que nós temos empreendimentos ligados ao petróleo, ao gás. Há vários países africanos que passaram por esta experiência e que, infelizmente, não conseguiram tirar o seu povo da pobreza. Portanto, a gestão
e as políticas que são tomadas, adotadas em relação a esses investimentos e a capacidade de negociação, portanto, do governo com os seus contrapartes, tem que ser cada vez maior. Portanto, tudo eu coloco do nosso lado. A bola está conosco, nós temos que saber como jogar para podermos meter os golos, porque ninguém vai querer e ajudar-nos a metermos os golos, não sei se está a entender. Todos os que vêm investir, quando vêm investir, eles querem tirar o maior proveito para os seus próprios negócios. Agora, você que está a acolher o investidor, também tem que ser capaz de fazer o jogo de tal maneira que também o seu país seja beneficiado. Eu acho que o grande problema, bom, eu não sou economista, enfim, já dei a história do meu falhanço para a entrada na economia, mas daquilo que é básico, eu acho que o grande problema é que nós não estamos a produzir. Veja, tanta quantidade de pessoas nas zonas urbanas, eu não falo só da cidade de Maputo, mas todas as capitais, todas as cidades. Todos querem vender o quê? Se não produziram, vão vender o quê? As pessoas têm que produzir. E a base para a produção tem que ser, sempre se diz que é agricultura. E tem que ser agricultura. As outras áreas são áreas complementares. E a segunda coisa é que tem que haver industrialização. Temos que deixar de vender coisas em termos de matérias-primas e começarmos a transformar essas matérias-primas em produtos locais. É isso que vai permitir que haja criação de empregos, que haja criação de novas empresas e que a economia seja mais robusta. Portanto, é isto que eu, como cidadão, tenho esperança de que possa acontecer nos próximos 50 anos. Eu já não estarei aqui nesses próximos 50 anos, mas deixo aqui o meu desejo em relação a isso. Acredita nessa nova geração de líderes em Moçambique? Não só os que estão no governo, mas essa nova geração até da política, da oposição. Há uma nova geração, digamos assim, que está a assumir não só o governo, até começar pela idade do presidente, é muito jovem, mas os líderes da oposição estão a despontar. É gente nova. Se calhar, acredita nessas pessoas? Acha que essa capacidade não capaz? Eu acho que seria muito mal não acreditar. Seria muito mal não acreditar. Quer dizer, bom, quer queiramos, quer não, esses jovens vão ter que tomar conta dos destinos do país. E eu até sou da opinião de que esses jovens têm que ser integrados agora. Mas ser integrados agora não é em termos de serem consultados, de dar a sua opinião. Tem que ser dadas responsabilidades concretas. E é assim que eles vão aprender, vão assumir a liderança. Eu espero que nós no futuro vamos ter lideranças fortes que vão permitir que o país possa avançar. Mas a chave de tudo isso é a participação, uma boa gestão, uma boa transparência. Fala-se muito da descentralização, mas parece que ao mesmo tempo tem-se medo da descentralização. Mas eu penso que a descentralização é uma boa coisa, porque permite a participação daqueles que estão lá ao nível local e que podem fazer acontecer as coisas. Portanto, essa coisa de que o distrito é a base do desenvolvimento, eu acho que tem que continuar. Exato. Professor, muito obrigado por esse teu testemunho, primeiro testemunho de vida, do seu percurso.
mas acima de tudo por essas lições, esses conselhos que está aqui a dar e que são muito importantes, principalmente no que diz respeito à necessidade do respeito do bem público, né? A parcimônia e o sentido de pertença coletiva. Quer dizer, muitas vezes as pessoas estão sendo responsabilizadas de tarefas e começam a confundir aqueles bens como se fossem bens pessoais, uma herança familiar, e que de facto acabam prejudicando o bem público. Portanto, eu queria mais uma vez agradecer essa sua presença. Como um bom pedagogo, deixou aqui ficar algumas lições e algumas pistas para o futuro. Para ser, caro telespectador que nos acompanhou, muito obrigado por sua audiência. Nós voltamos numa próxima oportunidade neste programa Moçambique 50 anos. Até lá. Moçambique, Moçambique, nossa terra bendita, hoje luta pela liberdade. Moçambique, Moçambique.